Saudações ilustres, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso curso de programação orientada a objeto utilizando a linguagem Python. Daqui quem vos fala é David Adriano, Backend Developer, e eu tomei a ousadia de agregar valor à sua carreira profissional, à sua vida profissional. E nesta aula eu quero tratar convosco a respeito de interfaces ou classes abstratas. Por que eu quero tratar disto convosco? Porque na aula passada eu mostrei para vocês a respeito de polimorfismo implícito em Python, e para que seja alguma coisa bem mais explícita, também mostrei para vocês um bocado sobre polimorfismo por herança, e agora eu vos quero mostrar um pouquinho mais a fundo polimorfismo por interfaces. E nada melhor do que fazer isso utilizando, ou seja, na aula em que vamos falar de interfaces para que possamos entender então a utilidade das interfaces na programação orientada a objeto. Dito isto, quero passar-vos aqui alguns conceitos que são super importantes da gente discorrer para nós aqui, e eu queria dizer para vocês o seguinte: olha, uma interface em Python é uma forma de definir um conjunto de métodos que devem ser implementados por uma classe, ok? Sendo sincero, não são métodos, até propriedades também, ou seja, tudo que for propriedade, ok? O que você pode fazer para criar uma interface em Python? Em Python não existe a palavra reservada interface, ou seja, não existem interfaces como tal, ok? Para tu criares uma interface em Python, você precisa criar uma classe abstrata que estenda da classe ABC, ok? Ou que estenda do módulo ABC do Python, ok? Tu não crias diretamente uma interface, tu crias uma classe abstrata, e é esta classe abstrata que é implementada como um contrato que pode ser usada como uma interface, ok? Com o módulo ABC você pode criar uma classe abstrata que define métodos e propriedades que todas as subclasses devem implementar obrigatoriamente. Isso funciona e funciona muito bem, ok? Então, dito isto, eu quero puxar-vos aqui para o lado prático, e pegando o exemplo anterior, o exemplo da aula anterior, que é o exemplo lá daquelas fórmulas, das formas geométricas. Eu quero pegar aqui este exemplo. Vou pegar aqui este exemplo e vou fazer um copy-paste aqui. Vou pegar também aqui algumas importações e vou passar aqui, ok? Posso fechar aqui, ok? Então agora eu tenho uma classe retângulo e outra classe círculo que vocês já conhecem muito bem, porque discorremos elas tintim por tintim na aula passada. Então vocês já conhecem muito bem. Ora, aqui tem uma coisa que é o polimorfismo implícito, ok? Qual é o poder das interfaces? O que é que as interfaces podem garantir nesta questão? Vamos imaginar que você tenha na classe círculo o método calcular área, e na classe retângulo você só tem o método área. Quando eu fosse passar os objetos destas classes para aqui, para a nossa função calcular áreas, logo eu teria um erro, porque eu teria um erro de implementação, porque uma das classes não estaria implementando a função área ou o método área. Como podemos resolver isso? Podemos resolver dessa maneira que já está aqui, em que cada classe implementa essa regra que está implícita entre as duas. Implementa uma função chamada área, um método chamado área. Mas podemos resolver de uma maneira mais eficiente, em que podemos determinar um contrato para cada classe
que representa uma fórmula geométrica, ok? E este contrato todas as classes deverão seguir. Qualquer classe que não seguir este contrato para começo de conversa nem estará atendendo ao requisito da nossa aplicação, ok? Dito isto, a interface é exatamente isso, é mesmo um contrato, ok? E nós vamos criar então aqui um contrato que eu já deixei aqui também definido, na verdade, e para não me alongar muito esta aula, eu já deixei aqui definido um contrato aqui, ok? Eu vou só colocar aqui, ok? From ABC, ok? Que implementa abstract method, importa abstract method e o ABC, o módulo ABC, ok? Ou a classe ABC do módulo ABC, ok? Dito isto, então, agora eu posso criar então uma interface. Eu tenho uma classe abstrata, né? E que implementa um método abstrato, dois métodos abstratos, na verdade, mas eu só preciso aqui trabalhar com um, mas eu vou deixar os dois. Eu vou deixar os dois e se calhar implementamos o outro também. Eu posso colocar aqui uma coisa que é o not implement error. Not implemented error. Ou seja, para qualquer coisa, se esta função não for se esta função não for implementada, então já teremos um erro à vista, ok? Reject aqui, só colocar aqui um rise para fazer o lançamento, ok? Opa, eu vou colocar só aqui um rise para fazer esse lançamento deste erro, ok? Aqui eu vou deixar assim, é opcional implementar, ok? Vai ser opcional implementar isto, mas aqui não vai ser opcional de forma nenhuma, ok? Vai dar um not implement error, ok? Feito isso, então, eu posso fazer agora qualquer uma destas classes implementar a minha interface, ok? Então eu posso aqui fazer isso. Forma, ok? Eu tenho a minha interface forma. Quando eu passo a minha interface forma aqui, eu logo começo, eu vou passar também aqui já forma, ok? E eu vou retirar e eu vou só fazer aqui um comentário para essa função, ok? Só vou fazer isso. Só vou fazer isso, ok? Eu vou fazer. Eu nem vou chamar essa função aqui, na verdade. Vou comentar aqui. E eu vou tentar chamar, vou tentar fazer um print das minhas formas, ok? Eu vou tentar fazer um print aqui, eu vou tentar fazer uma instância do retângulo. Vou também comentar aqui e vou puxar aqui retângulo que vai ser igual a retângulo, ok. E agora então eu vou tentar fazer o círculo também e eu vou aqui fazer para começar vou só rodar o código assim e vamos ver já o que é que sai, ok? Eu vou aqui fazer um clear output e vou rodar aqui o nosso código e nós já temos os nossos erros aqui acontecendo, ok? Ok, e o que é que nós temos? Cannot to instance abstract class rectangle with abstract methods area ou perímetro, ok? Não pode, não pode, deixa-me ver, vou dar mais uma vez.
Ou seja, a nossa aplicação não consegue avançar porque ela não consegue encontrar os métodos que foram definidos na nossa interface, ok? Ainda que de forma ainda que sem implementar, eu sou obrigado a ter aqui estes métodos, ok? Eu sou obrigado a ter aqui estes métodos, ok? E agora eu já não tenho erro nenhum. Vou fazer um clear output. Agora eu não tenho erro nenhum. Mas anteriormente o que é que eu tinha? Ele dizia que não pode instanciar essa classe por causa do erro de implementação daqueles métodos, ok? Dito isto, agora eu posso remover estes comentários daqui e esquecer estas instâncias e rodar o nosso código outra vez, que ele vai funcionar, ok? E funcionou novamente. Mas o que está a acontecer aqui? Eu tenho agora uma interface, um contrato, que estas duas classes estão implementando, ok? E eu posso desenvolver de forma polimórfica os métodos que esse contrato me dá, ok? Mas, entretanto, se eu não implementar estes contratos, eu tenho um erro imediato, ok? Porque este contrato é o que determina como toda classe geométrica, toda classe que implementa a figura geométrica na minha aplicação deve ser, ok? Quais os métodos que eles devem ter. Então, as interfaces servem para isso, né? Para funcionarem, atuarem nas nossas classes como um contrato que determinam como cada coisa vai ser, ok? Para isso servem as interfaces. E isso nos ajuda bastante na implementação do polimorfismo, porque eles conseguem determinar, inclusive, quais métodos devem ser implementados, quais podem ser implementados de forma polimórfica. Eles nos ajudam a orquestrar melhor essa forma ou essa técnica do polimorfismo, porque também eles nos ajudam a não ter o polimorfismo de modo implícito. Da forma como estavam estas classes, eu podia implementar estes métodos do meu jeito, ok? Mas agora até a nomenclatura destes métodos já está pré-definida e ao que passar disso, o nosso compilador nem deixa passar, ok? Era basicamente isso que eu vos queria passar sobre interfaces, e era basicamente isso que eu vos queria passar sobre polimorfismo à base de interface, ok? Feito isso, então, eu quero parabenizar você por ter chegado até aqui e dizer que até aqui você tem estrutura para caminhar sozinho, até aqui você tem estrutura para poder se aprofundar ainda mais e ir além de tudo aquilo que eu pude te oferecer até aqui, ok? Parabéns você que chegou até aqui. E eu agradeço bastante a sua paciência, agradeço bastante por ter compartilhado esse vídeo com quem mais precisa, agradeço bastante o seu like, agradeço bastante porque realmente agregou valor também na minha vida, ok? Obrigado por tudo, estamos juntos, é nós, espero você, até a próxima.